Pô, vamos lá, eu não queria estar gravando esse vídeo, eu não gosto de falar desse assunto, mas tem imposto novo no Brasil e é importante que vocês saibam. O Brasil está passando por um momento importante de mudança tributária e mais uma vez o brasileiro se encontra com um monte de coisa nova para a gente pagar. Medida provisória 1303 em 2025. Diferentemente de uma lei comum, a MP ela tem ação imediata, só precisa de aprovação no Congresso. E aí foi lançado isso aqui e a comissão do Senado aprovou um projeto que isenta imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Só que em contrapartida tem um monte de imposto novo que a gente precisa falar aqui. Então vamos lá, o que é que tudo isso significa, como é que isso vai impactar o teu bolso e o que é que você tem que pensar em um momento como esse. Bora pro vídeo. Vamos lá, são 10 pontos que a gente vai endereçar aqui para ficar muito claro o que é que está acontecendo. De um por um, vamos para o primeiro, que é a nova isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Isso aqui já vinha sendo muito falado, a situação atual é que era isento quem ganhava até R$2.112 por mês. Agora vai ser R$5.000 por mês, ou seja, 60 mil no ano. Essa mudança aqui foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, no Senado. E aí, beleza, quando você olha só para o curto prazo, essa medida parece muito boa. Só que a conta não se paga sozinha. Não dá pra gente achar que quem vai pagar essa diferença é o próprio governo, economizando nos custos. Não é. Na verdade, tem um monte de outros impostos para compensar essa nova isenção. E antes da gente passar para os próximos pontos, antes que venha aquela ideia de Felipe, mas é muito bom que as pessoas de menor salário não paguem imposto, eu concordo, isso é muito verdade. Agora, a gente precisa colocar a narrativa no lugar certo. Se a gente fosse fazer uma conta da faixa de isenção de imposto lá desde 1996 para os dias atuais, ou seja, para pegar aquele mesmo cara de 1996 que já tinha o seu salário isento de imposto de renda, passar para frente só corrigindo a inflação, para a gente entender qual seria o salário atual de hoje, que seria justo igual a 96 para todo mundo ser isento de imposto de renda. Olha esse número aqui, ó. De acordo com as perdas inflacionárias medidas de 1996 até dezembro de 2024, considerando o índice do IPCA medido pelo IBGE e o reajuste médio do período de 23 e 24, a base de cálculo mensal que já deveria ser isenta de imposto de renda já é de mais de R$5.700. Para começar a pagar 27,5% de alíquota só para quem recebe mais de R$11.800. Essa tabela que teve a elaboração do DIEESE aqui. Então assim, eu fiz questão de deixar claro isso, porque não é como se fosse um grande presente. Isso aqui na verdade já deveria ter acontecido sem ter contrapartida de outros impostos, porque é só a correção da inflação. Beleza. Dito isso, vamos voltar para o que é que está acontecendo na MP. De onde é que vai vir o pagamento para isenção de quem ganha até R$5.000? Foi criado um imposto de renda da pessoa física mínimo para quem tem rendas mais elevadas. Novas regras a contar a partir de janeiro de 2026. Rendas entre 600 mil e 1.200.000 por ano vai sair de uma alíquota de 0% até 10%. Rendas acima de 1.200.000, alíquota máxima de 10%. E aqui um ponto muito importante. Serão considerados todos os rendimentos recebidos no ano, incluindo rendimento tributado de forma exclusiva e definitiva, rendimentos isentos ou com alíquota zero reduzida, ou seja, dividendos de empresas, de ações também entram nessa conta. Qualquer coisa como aluguel, ganho de capital, o que já era tributado e o que não era também. O texto prevê ainda uma retenção de 10% na fonte sobre os valores que excederem R$50 mil. E os dividendos remetidos ao exterior vão receber a alíquota de 10% também. E aí, beleza, essa é uma contrapartida forte. Quem tem rendas mais altas vai precisar pagar o imposto que antes não pagava. Mas não é só isso. Tem também a medida provisória MP 1303, que traz uma série de outras coisas que já estavam em vigor e agora começam a entrar de forma mais prática. Terceiro ponto para a gente ver aqui. Na renda fixa, a gente vai ver o fim da alíquota regressiva. Ou seja, como é que era hoje? Quando você investia numa renda fixa que você pagava imposto de renda, ou você pagava 22,5% para quem ficava até 6 meses com investimento, ou 15% para depois que você passava de 2 anos. Essa alíquota ia diminuindo ao passo que você passasse mais tempo com aquele ativo ali. De 22,5% para 20%, 17,5% até chegar em 15%. Agora, como é que fica? A gente vai ver uma alíquota única de 17,5% independente do prazo. Ou seja, para o cara que investe muito rápido ali, até na reserva de emergência, ele vai pagar menos imposto de renda no curto prazo. Agora, a grande quantidade de dinheiro que é acumulado em lucro ao longo do tempo vai pagar mais imposto, 2,5% a mais de imposto para aqueles investidores que têm pensamento de longo prazo. É isso que vai acontecer. E mais ainda, isso aqui afeta CDBs, Tesouro Direto, LCIs, LCAs, que antes eram isentas de imposto. A diferença é que para LCI e LCAs, eles deixam de ser isentos em 31/12/2025 para pagar uma alíquota de 5% exclusivamente na fonte sobre os rendimentos. Então não dá para dizer que isso aqui não é uma criação de imposto. Era 0, agora é 5. Beleza, vamos para o próximo ponto. Quarto ponto do que está sendo criado aqui. Para operações de ações na bolsa, existe uma mudança na isenção. Antes, quem vendia até R$20 mil de ações
no mês, mesmo que tivesse lucro, ficava isento de imposto de renda. Agora, essa isenção, ela saiu do mês e ela vai ser no trimestre. Vai ser, ao invés de 20 mil no mês, vai ser de 60 mil no trimestre. Então, aqui a gente não vê criação de imposto, mas aí fica uma opinião minha também. Essa história de isenção até 20 mil de negociação no mês, esse mesmo valor de 20 mil é há muitos anos, desde que eu entrei no mercado financeiro, esse valor já era assim. Então, no mínimo, o que se esperaria seria também uma correção da inflação nesse valor que a gente nunca viu. Então, isso não deixa de ser um aumento de tributo ao longo do tempo de forma indireta, por não corrigir a inflação numa base de isenção tributária, que é o que a gente vê aqui. Ponto 5, um que a gente já falou, LCIs e LCAs vão deixar de ser isentas. Antes, a proposta original era de taxar em 5% o imposto de renda na fonte. Agora, essa proposta passa para 7,5%, já aumentou o imposto de novo. Enquanto isso, fundos imobiliários, FIAGROS, seguem isentos no dividendo. Os CRIs e CRAS e as debêntures incentivadas, esses já eram isentos e vão manter a isenção a partir daqui. E aí, aqui no ponto 6, a gente vê alguma contrapartida positiva, porque na proposta original, a ideia era taxar 5% os dividendos dos fundos imobiliários e dos FIAGROS. E aí, agora, nesse novo relatório, muito provavelmente por causa de pressão do próprio mercado e do lobby que existe por trás do mercado imobiliário do Brasil, que é muito importante para o nosso desenvolvimento, esses dividendos vão ser isentos também. Além disso, eram pagos 20% sobre o lucro na negociação de fundos imobiliários e FIAGROS na bolsa, e agora vai passar a ser de 17,5%. De novo, um ponto positivo dessa mudança, para dizer que a gente só fala das coisas ruins. Aqui, isso aqui também é bom para o investidor. Aí vamos para o ponto número 7, criptomoedas. Essas vão ter mudanças significativas aqui. Como é que é hoje? Os investidores têm isenção na venda de até 35 mil reais por mês, mesmo que tenha lucro ali na operação. E aí eles pagam 15% de imposto de renda nas vendas acima desse valor, caso tenha lucro no mês. Agora, como é que fica? O valor mínimo de isenção para criptomoedas não existe mais. Qualquer valor que você vender com lucro vai precisar pagar imposto. E o imposto agora não é mais de 15%, é de 17,5% de imposto, com apuração trimestral. Vamos para a próxima. O juro sobre capital próprio, o irmão do dividendo que está prestes a ser extinto no Brasil. Antes o JCP, juros sobre capital próprio, pagava imposto de renda de 15%, que já era retido na fonte. Agora vai pagar 20%, aumentou também. Mais uma alíquota aqui que foi elevada. Vamos para o ponto 9, investidores estrangeiros. Tem novas regras aqui também. Para investidores não residentes no Brasil, vai ficar assim. A situação geral vai precisar pagar uma alíquota padrão de 17,5% sobre os rendimentos obtidos em investimentos aqui no Brasil. Para paraísos fiscais, a alíquota é de 25% para investidores em jurisdições de tributação favorecida. E o ponto número 10, a contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL, que já é uma tributação sobre lucro, sobre dividendos, que já existia há muito tempo. As instituições financeiras também foram afetadas aqui. O CSLL, em instituições de pagamento, vai sair de 9% para 15%, e os bancos e financeiras vão sair de 15% para 20% de CSLL. Então, beleza, a gente citou 10 pontos aqui, mas agora ficam duas perguntas. O que é que muda para o investidor e quando isso vai mudar? E aí, vamos lá. Por mais que seja um assunto desconfortável, ninguém, absolutamente ninguém, gosta de pagar mais imposto. Mas infelizmente esse já era um assunto esperado. Então o que a gente precisa fazer a partir daqui é manter a racionalidade. O investimento de longo prazo no Brasil, esse vai ser desestimulado naturalmente por uma alíquota um pouco maior. Agora, isso quer dizer que não faz mais sentido investir? Que a partir de agora a gente precisa mudar toda a nossa estratégia de investimentos? E a resposta é não também. Afinal de contas, quem se prejudica muito mais é quem não investe da forma assertiva. Esse não vai pagar imposto, mas nunca vai construir um patrimônio relevante no longo prazo e vai continuar perdendo o poder de compra para a inflação, que é a pior coisa que pode acontecer com quem não investe. Só que o grande ponto disso tudo é que, por mais que todo esse composto de notícias do Brasil pareça muito ruim, juros altos, inflação descontrolada, tentativa de arrecadação vindo de todos os lados, momentos como esses abrem janelas pontuais de oportunidades de uma década para quem investe de verdade. Nessa hora que todo mundo começa a ficar retraído com medo de o que é que vai acontecer com o mercado, começa todo mundo correr para a renda fixa porque os juros de lá são mais altos com menos risco, somente uma parte pequena dos investidores consegue enxergar um movimento oposto acontecendo, que são as chamadas transferências de riqueza, onde quem consegue pegar os movimentos do mercado antes da manada sempre acaba multiplicando muito mais rápido o próprio patrimônio. E foi para te mostrar isso tudo que a gente criou o evento chamado A Maior Transferência de Riqueza dessa década, que já começou a acontecer. O foco desse evento é te mostrar como você pode ficar do lado certo da maior transferência de riqueza
riqueza da década, onde somente uma minoria informada vai conseguir construir e multiplicar o patrimônio. Essa aula vai acontecer no dia 13 de outubro, às 19 horas, ao vivo, no canal do Clube do Valor. Totalmente gratuito. É só você clicar no botão aqui embaixo ou nessa tela em algum lugar para você se inscrever. Beleza? Então eu passei de uma forma geral o que é que está acontecendo. Uma data importante é o dia 11 de outubro, que é o prazo final para aprovação dessa medida provisória. Se não for aprovada, perde a validade. Então muita coisa disso aqui que a gente falou ainda precisa ser batido o martelo. A gente volta aqui para dar mais informações também. E caso seja aprovado, isso tudo aqui entra em vigor a partir de 2026. Ouvindo tudo isso, me conta genuinamente o que é que você acha disso tudo. Me conta aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês também. Esse não é o tipo de vídeo que a gente mais gosta de trazer para vocês, mas temos que falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês continuarem assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a isso. E eu te espero no próximo conteúdo. Espero que com outro assunto também.